Agora que o capítulo 24 foi lançado e a maioria das pessoas já está mais ou menos informada sobre o que aconteceu, acho que é um bom momento para discutir as aparentes mudanças narrativa e as maneiras como acredito que o futuro pode mudar drasticamente, principalmente por causa das ações do Boruto e do Kawaki. Toda essa confusão começou no capítulo 22, quando o Boruto decidiu ir contra os desejos do Kashin Koji e se aproximar do Jura. No começo parecia apenas uma ação precipitada e genuína do Boruto para salvar seu sensei, mas depois, de acordo com um flashback que vimos no capítulo 24, foi confirmado que Boruto já havia planejado isso antes mesmo de Shikamaru enviar Konohamaru e o restante do time 7 para Sunogakure. O que muita gente talvez não entenda é que, ao entrar nessa batalha, Boruto já havia deixado claro para nós e para Kawaki que eles não eram fortes o bastante para derrotar Jura, mesmo depois que Boruto disse para irem atrás dele após a remoção dos limitadores. Kawaki ainda insistiu que uma pessoa a mais não faria diferença. Isso me leva a acreditar que nem ele achava que seria suficiente, mesmo após o grande aumento de poder que ganharia com a remoção dos limitadores feita pelo Amado. Ele chegou a essa conclusão após apenas um confronto com Jura, aliás. Então, sim, o plano ao entrar nessa luta não era derrotar Jura. O plano era simplesmente sobreviver tempo suficiente para o Boruto usar o Hiraishin e levar todos de volta para a vila. E para isso ele obviamente precisava de Kawaki ganhasse tempo. Kawaki era a única pessoa em quem Boruto sentia que podia confiar para cumprir essa missão. O plano era só tirar todo mundo de lá com vida. É por isso que Boruto ficou tão chateado quando Yodo teve que ser sacrificada para que Sarada ganhasse poder. Avançando um pouco, depois da disputa entre Kawaki e Jura, Eida comenta com Koji como eles tiveram sorte de evitar o futuro em que Boruto morria, apesar de ambos concordarem que esse foi um bom desfecho. Koji afirma que, por causa das ações de Boruto, o futuro mudou drasticamente novamente, dessa vez relacionando a Eida, já que agora Mamushi está em movimento e ela é o alvo dele, ou seja, como resultado das ações de Boruto hoje, agora Eida está em perigo. Mas esse pode não ser o único futuro que mudou por causa desses últimos capítulos. Quando se altera o futuro, isso não significa necessariamente que o evento muda completamente. Os eventos do futuro ainda podem acontecer da mesma forma, o que muda é o tempo em que eles ocorrem. Aqui vai um exemplo. Eu acredito que apesar dos eventos ocorreram, Mamushi iria atrás de Eida eventualmente de qualquer jeito. O que provavelmente aconteceu é que o momento dessa perseguição foi antecipado, ou seja, algo que foi feito desencadeou essa mudança de timing. O mesmo acontece com Kawaki. O próprio Boruto disse que mais cedo ou mais tarde Kawaki chegaria à conclusão de que precisaria remover seus limitadores para enfrentar os Shinjus. Mas, como Boruto avisou antes, esse futuro acabou sendo acelerado. E agora que ele foi acelerado, vários novos futuros nasceram a partir disso. E um dos futuros que já vimos é o do Boruto não morrer para Jura nesse cenário. Na verdade, o futuro acelerado do Kawaki acabou ajudando Konoha e os Shinjus. Esse futuro teve prós e contras, como quase todos os outros. Então vamos falar mais sobre isso. O que mudou nesses últimos capítulos por causa do Boruto? Obviamente, como eu disse, por causa do Kawaki, Boruto ainda está vivo. E por causa do Boruto, Konohamaru também continua vivo. Essa é a primeira grande mudança que vemos, e eu diria que essas duas são mudanças positivas. Mas ao olharmos por outra perspectiva, podemos dizer que a conversa entre Jura e Kawaki foi uma mudança negativa. Assim como o fato de Mamushi estar indo atrás de Eida, também é uma mudança negativa. Voltando a isso, por causa dessa conversa, Jura descobriu que Naruto ainda está vivo e quer devorá-lo. E ao ver a transformação do Kawaki e o quanto seu poder aumentou, esse desejo só ficou ainda mais forte. Acho que isso é mais um caso de aceleração no futuro, porque Jura já queria devorar o Naruto, mas agora ele está ainda mais determinado. E com esse novo conhecimento sobre Naruto, Jura pode acabar investigando mais sobre Kawaki. E eu diria que não vai demorar muito para ele descobrir onde Naruto está, considerando as informações que Jura já tem sobre o mundo ao seu redor. Não levaria muito tempo para ele ver as habilidades do Kawaki, como o Daikoku tem e o Sukuna Hikona, e deduzir que o Naruto pode estar preso em uma dimensão de bolso. Então, claro, esse é um dos desfechos negativos, porque agora Naruto está em
em mais perigo do que nunca. Então, outro resultado muito negativo especificamente para o Kawaki é o fato de que o Jura expôs sua mentira. Ele até confirmou a validade dessa suposição ao reconhecer os instintos do Jura ao focar no Naruto. Felizmente, não havia muitas pessoas que ainda não sabiam disso, como Boruto e Eida, por exemplo, que já estavam cientes, então não faz muita diferença. Mas vemos que o Amado e, mais importante ainda, a Sumire estavam ouvindo quando o Jura disse isso. Nem preciso explicar porque isso foi a pior coisa que aconteceu nessa conversa, porque é algo enorme para a história daqui para frente. Com a mentira do Kawaki sendo exposta para alguém como a Sumire, isso abre várias possibilidades para que Kawaki perca a posição e a influência que tem em Konoha. A Sumire é próxima da Sarada, então é muito provável que ela seja a próxima a descobrir que o Naruto não está morto. Na verdade, por causa do Boruto, várias pessoas já têm uma ideia de que o Naruto provavelmente está vivo em algum lugar, mas ninguém além da Sarada e da Sumire sabe que Kawaki e Eida estão envolvidos nisso. Quando o True Blue Vortex começou, elas estavam investigando esse assunto profundamente, tentando encontrar maneiras de consertar a situação atual e possivelmente reverter a onipotência. Então, elas ouvirem essa informação agora vai ser excelente para os planos delas. Elas podem até usar isso como vantagem contra o Kawaki. E é aí que entra a verdadeira mudança no futuro. Agora que Sarada e Sumire sabem que Kawaki pode estar mantendo Naruto em cativeiro em algum lugar, elas não vão deixar ele em paz nunca mais. Desde que Boruto voltou a Konoha, ele vem ganhando cada vez mais respeito na vila. Ele até conquistou aliados em seus esforços para salvar a vila. Dá pra ver que o Boruto está revertendo os efeitos da onipotência, mesmo sem reverter diretamente. Acredito que mais cedo ou mais tarde, Kawaki vai acabar encurralado por causa dessa mentira. Shikamaru e Aino sabiam sobre a onipotência e que Kawaki selou Naruto e Hinata. Shikamaru até sugeriu que Boruto matasse Kawaki, mas por causa da força esmagadora da onipotência, ele está começando a esquecer porque confiava no Boruto. Logo, provavelmente voltará a vê-lo como inimigo. Por isso eu disse que somente Sarada e Sumire sabem que Kawaki e Eida estão por trás disso. Se formos falar dos outros, mesmo que soubessem da verdade, já estão começando a esquecer. A onipotência altera a realidade. Descobrir a verdade não importa, qualquer realidade alterada pela onipotência é absoluta. Sempre que alguém descobre a verdade, sua mente lentamente esquece até ser resetada, de volta ao estado anterior. Mas a diferença entre o Shikamaru descobrir a verdade e a Sarada e a Sumire descobrirem é que elas não são afetadas pela onipotência. Ou seja, se souberem que Kawaki selou Naruto, elas não vão esquecer. Isso significa que nesse momento elas têm mais poder do que o Kawaki. E para provar a inocência do Boruto, elas forçariam Kawaki a um beco sem saída, o que acabaria sendo a ruína delas. Vamos analisar por esse lado porque é algo que consigo ver acontecendo com base no que sabemos sobre o futuro de True Blue Vortex. Além de Eida, Daimon, Boruto e Kawaki, Sarada e Sumire são provavelmente as únicas que sabem da onipotência. Como eu disse, pessoas como Shikamaru e Mitsuki já esqueceram ou estão começando a esquecer. O motivo pelo qual eles não começaram a acusar Kawaki imediatamente pelo desaparecimento do Naruto foi pela falta de provas. Mas agora que Sumire sabe que Naruto não está morto, isso significa que o desaparecimento dele é mais complexo do que parece. Se o Kawaki descobrir que não apenas Sarada e Sumire não são afetadas pela onipotência de Eida, mas também sabem sobre o Naruto, ele vai se sentir encurralado. Não se trata de ser considerado culpado pelo que fez com Naruto. A questão é o que isso significa para Boruto, porque Kawaki seria pressionado a tirar Naruto da dimensão Daikoku-ten, o que significa que ele não estaria mais seguro contra ameaças como Momoshiki, Code e, mais importante ainda, Jura. Por causa disso, consigo facilmente imaginar o Kawaki fazendo exatamente a mesma coisa com Sarada e Sumire. Ele pode selá-las para manter sua própria vida segura. Só quando Jura, Boruto e Code forem eliminados é que ele libertaria todo mundo, porque aí não importaria mais se sua mentira fosse exposta. As ameaças já teriam sido eliminadas e Naruto estaria seguro. Mesmo que a consequência de suas ações fosse a morte, isso não importaria mais para ele, contanto que os Otsutsukis, o Shinju e tudo relacionado a eles tenha sido destruídos. Como Sarada e Sumire estão no caminho disso, elas precisam ser eliminadas. Elas continuam sendo um meio viável para o Boruto recuperar sua vida. Agora, se isso tem ou não ligação com a queda final do Kawaki no fim da série, ainda não dá para saber. Mas se tiver,
com certeza vai começar aqui. Porque pense só, se Sarada e Sumire forem bem-sucedidas na missão de revelar a verdade para todos, ou pior, achariam um jeito de reverter a onipotência completamente, isso forçaria Kawaki a viver como um renegado, e talvez uma vida até pior que a do Boruto, o que o levaria a fazer algo desesperado para tentar recuperar a vantagem que teve um dia. Se você me perguntasse se isso está relacionado com aquilo, então eu diria que sim. Como eu disse antes, Kawaki é um homem de extremos. Para alcançar seus objetivos, ele fará o que for necessário, e isso não é diferente. Para proteger o sétimo Hokage, todo o resto não importa para ele, nem mesmo o Boruto. É por isso que mesmo que Sumire tenha essa informação, ela ainda precisa ficar atenta, porque se eles não forem cuidadosos, essa situação pode se tornar 10 vezes pior. Mas me digam o que vocês acham aí nos comentários. Será que o Kawaki vai trazer o Naruto de volta? Ou será que ele vai prender Sarada e Sumire naquela mesma dimensão? Deixem aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e, claro, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por terem visto até aqui. Valeu!